Abre a sua Bíblia entre Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus e Pai amado, louvado e bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Muito bem. Então, esta passagem é uma passagem conhecida, Eclesiastes 3, dizendo que a gente não deveria ter tanta ansiedade e tantos pensamentos sobre as coisas que vão acontecer, porque tudo acontece dentro de um tempo determinado. E os exemplos são muitos. Tempo de nascer e morrer, plantar e arrancar, matar e curar, derrubar e construir, chorar e rir, prantear e se alegrar, espalhar pedras e juntar pedras, abraçar e tempo de deixar de abraçar. Gente, existe um tempo disso de deixar de abraçar? Existe até um tempo de deixar de abraçar. Procurar ou perder. Tempo de guardar, tempo de jogar fora. Até tempo de jogar fora, vai ter um tempo que a gente vai jogar fora alguma coisa. E vai ter um tempo que a gente vai guardar por algum tempo. Inclusive, eu estava fazendo uma faxina, né? Final de ano eu sempre jogo muito de coisa fora. É o tempo de jogar fora. Lá no meu armário e tal. E eu perguntei à minha esposa, a gente pode jogar fora isso aqui? Não, isso aí guarda mais um tempo. Ainda não chegou a hora de jogar isso fora. Eu falei, caramba, é bíblico mesmo o negócio, é tempo para tudo. A gente está no tempo ainda de guardar essas contas aqui. Temos que guardar essas contas. E se for conta, então, da SEDAI, você guarde por muito tempo. Fui cobrado de uma água não paga, que eu nem sei se não foi paga mesmo, de 2018. Meu Deus. Eu joguei fora. O comprovante, não sei se paguei, tive que pagar de novo. Quer saber uma coisa? Vou pagar de novo para não esquentar minha cabeça, não acabar, não me aborrecer. Em 2024, você há de convir que ficou uma pendência em 2018, provavelmente foi um erro. Mas vai discutir isso na justiça, tu vai gastar mais de advogado do que pagando a conta. Tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado, tempo de silêncio e tempo de falar. De amar? Gente, a Bíblia é um livro perfeito, né? Tempo de odiar. O que está querendo dizer com isso aqui? Não odie para sempre. Se você tiver de odiar alguém, que seja por um tempo. Porque existe também o tempo de amar. Então a Bíblia reconhecer que existe o tempo de odiar, ela está dizendo, você não vai odiar para sempre. Isso vai passar. E daqui a pouco você vai amar também. Tempo de odiar e tempo de paz. Tempo de tranquilidade. Tempo de andar seguro. Então, por que nos preocupamos, né? Porque até pensamos assim, meu Deus, quando vai ser o tempo em que o Senhor virá sobre nós? Esse tempo está guardado, organizado, bem direitinho, bem certinho. Ou então coisas mais palpáveis, mais concretas. Quando é que eu vou melhorar aqui de emprego? Quando é que isso vai passar? Quando é que eu termino de pagar essa dívida? Quando é que eu vou mudar de carro porque esse carro só me dá dor de cabeça? E existem tantas angústias relacionadas a procurar o tempo certo. Muitas angústias relacionadas a isto. Quase a maior parte delas é a gente pensando no que vai acontecer. E quando a gente precisa acontecer? E a gente quer determinar para Deus. Mas Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. E nada acontece no tempo errado. Não se lamente, porque algo chegou na sua vida tarde, segundo a sua percepção. Chegou no tempo certo. Não fique pensando, se eu tivesse
isso acontecido comigo lá atrás? Talvez você tivesse outra cabeça lá atrás e não aproveitaria do jeito que você está aproveitando agora. E não fosse tão útil. Então tudo chega no tempo certo, na hora certa. E o nascimento de Jesus, ele foi assim. Deus esperou o tempo certo. Olha só, Deus esperou, olha só. Eu antropomorfizando Deus. Deus não espera nada. Ele sabia qual era o tempo certo. Ainda não é tempo da grande revelação. Ainda não é tempo. E aí em Gálatas, agora a gente pula para Gálatas, capítulo 4, verso 1. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Então ele está dizendo que um dia, se nós fomos escravos, isso estava dentro do tempo também. Dentro do tempo certo. Porque a gente nasce à mercê de tantas coisas e pessoas e situações. Mas depois, a gente se emancipa delas. Depois a gente toma o nosso caminho. Mas quando a gente nasce, a gente está à mercê de pai e mãe, à mercê de circunstâncias, à mercê de situações, à mercê de coisas que acontecem conosco. A gente não tem como controlar isso ou comandar isso. É como se fosse, entre aspas, mal comparando, um tempo de escravidão. Mas, verso 3, assim também nós, quando éramos menores, isso é uma metáfora, né? Estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. E verso 4 entra a ideia que a gente está desenvolvendo aqui. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Este envio, este nascimento do menino, esse nascimento de Jesus, foi para nos resgatar e nos fazer filhos de Deus. Por que Jesus nasceu? Porque até então nós não éramos filhos de Deus. Nós precisávamos ser filhos de Deus na fé. Precisávamos ser filhos de Deus na convicção. E gerar convicção em nós, que éramos os gentios da história, éramos aqueles que não éramos os determinados para receber as benesses do Messias. Então ele veio com esta missão de fazer com que muitos de nós, meu Deus, o mundo inteiro, fosse alcançado pela graça. Então esse nascimento é um nascimento gracioso, a adoção de filhos. Nós passamos, foi um processo a nossa adoção de filhos. O homem precisou fracassar diante do regime da lei para reconhecer a sua incapacidade de cumprir a lei em todos os detalhes. Gente, a gente não consegue cumprir a lei dos homens, que é cheia de falha. Que fará a lei de Deus, que é perfeita. Quantas leis dos homens a gente quebra? Eu não vou dizer que eu cumpro todas, não, porque eu quebro também. Que não tem como cumprir todas as leis. Mas lógico, estou falando de leis que não são crimes, que são preceitos. Não é? Ou alguém aqui nunca parou o carro num lugar que é proibido parar. É uma das leis dos homens. Ou alguém aqui nunca entrou numa contramão rapidinho, porque todo mundo faz. É uma das leis dos homens.
Ou você nunca traficou pelo acostamento, não? É uma das leis dos homens. Né? Tem algum justo aqui? Ah, bom. Então, se não tem justo, todo mundo aqui precisa de salvação. Todos nós aqui precisamos de salvação. Não tem nenhum justo aqui. Se não conseguimos ser justos com as leis dos homens, será que a gente conseguiria ser justo com as leis de Deus? Gente, então Cristo precisava nascer. Ele precisava nascer. E esse nascimento, ele precisava nascer, vamos dizer assim, ser 100% aproveitado. Isso queria acontecer, não podia ser atrapalhado por nada. Ou seja, precisávamos de ventos favoráveis para esse nascimento. Então estava lá Deus determinando quando é que Jesus iria nascer. E aqui Gálatas, Paulo vai falar para os Gálatas que ele nasceu na plenitude dos tempos. E eu fiquei com essa frase que eu já escutei aqui nesse púlpito esse mês mesmo, que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Eu sei disso, a gente já sabe disso há muito tempo. E eu fiquei pensando, mas por que exatamente foi a plenitude dos tempos? Muito mais do que a gente imaginava e do que a gente podia dizer. Esse tempo que Jesus nasceu foi reconhecidamente um tempo de maior favor, maior benefício para o nascimento de Cristo. Porque nesse tempo em que Jesus nasceu, ele ficou conhecido depois pelos historiadores como o período da paz romana. E o que queria dizer o período da paz romana? Roma é uma cidade muito antiga. Havia a ideia de que seria a cidade eterna. Ou naquele tempo se pensava ser a cidade eterna. Roma nasceu de uma provínciazinha, de um vilarejo, né, no alto do monte, e não sei exatamente o que existia ali, mas muito provavelmente ser no alto do monte já era uma vantagem muito grande. E dali daquele vilarejo, outros vilarejos foram se unindo. Tem uma história mitológica ou lendária, enfim, né, dos irmãos Rômulo e Rêmulo, que fundaram Roma, mas a gente não vai entrar nesses detalhes. Mas Roma, quando começou o seu período, Roma passou por 3 momentos. O primeiro momento foi o momento da monarquia de Roma. Era quando Roma tinha reis. Ou seja, nesse lugarejo lá onde essa cidadezinha nasceu, Roma nasceu, né? Em algum momento alguém se destacou tão grandemente, que esse alguém se tornou o rei e se tornou monarquia. A gente não foi ver na história como é que isso aconteceu, mas o primeiro período de Roma foi o período da monarquia. Monarquia, você sabe, tem um rei que governa. Ele tem auxiliares, conselheiros e um rei que governa. Foram 7 reis. 7 reis, até que o 7º rei, eu li o nome deles todos, mas agora eu já esqueci os seus nomes. Mas no 7º rei, esse rei, ele perdeu o controle e deixou de ser monarquia e o povo tomou para ser república. Então Roma de uma monarquia se tornou uma república. E aí vai rodar em alguns séculos como república, até o ano 27 a.C., quando Augustus sobe ao poder e ele, não vou dizer se foi um golpe de Estado na república, mas ele se torna imperador de Roma e Roma deixa de ser uma república e passa a ser um império. Um imperador com um senado. Esse senado, ele é, vamos dizer assim, herança da república, mas é um senado de fachada
um Senado. Na verdade, o imperador tinha todo o poder em suas mãos, com um Senado para prestar contas de mentirinha, para fazer essa prestação de contas. Só que, neste período em que Roma se torna um império, ou seja, acontece algo na história que a república cai, e agora volta a... Vou falar ditadura, mas era uma ditadura, lógico. Mas volta agora esse regime, né, imperial, todo o poder na mão de um, com um Senado fantoche em suas mãos. Esse César, aí nós vamos ter 14 Césares, foram 14 imperadores, com várias dinastias, e eles conseguiram aquilo que era tão pretendido por Roma. Eles conseguiram manter os inimigos fora de Roma, além dos seus muros. Eles conseguiram ampliar território. Eles conseguiram manter a ordem dentro de Roma. E isso trouxe muitos benefícios. Isso alegrou a população romana demais, porque houve benefícios na cultura, houve benefícios no serviço público, houve benefícios sociais, houve diversos benefícios, um progresso astronômico a nível de construções. Você vai à Itália e você fica impressionado com tantos monumentos construídos pelos romanos, com tantos lugares construídos pelos romanos. E esse período foi o período que Deus escolheu para Jesus nascer. Período que depois os historiadores disseram, Roma conseguiu ir tão longe no império porque ele teve paz com seus inimigos. Os imperadores conseguiam manter a paz. Quer dizer, manter a paz porque eram maus, né? Manter a paz porque eles botavam o exército lá e o exército resolvia o seu problema. Os imperadores iam à guerra. Eles não eram imperadores de fachada, eles eram imperadores e iam à guerra. Geralmente, quando o imperador não ia à guerra, o general que vencia a guerra, quando voltava, depunha o imperador e se tornava imperador no lugar do imperador. Porque ele tinha um exército em suas mãos. Então ele podia fazer isso. Então alguns imperadores que venceram guerras foram depostos exatamente depois da guerra. Porque o general reivindicava o trono para si. Eu que venci, não foi você, então eu que tenho que governar. Nesse nível. Não foram todos. Alguns generais eram leais ao imperador. Isso aconteceu em alguns governantes de Roma, com alguns generais. Também não decorei toda a lista, mas uns 4 ou 5, mais ou menos desses 14, foi nessa base aí de vencer no campo de batalha, tinha um exército na mão, voltava para Roma e reivindicava o trono do imperador. O imperador era deposto e o rei, agora o novo imperador, era aquele que ia à batalha. Então era muito interessante que o imperador fosse à batalha. Porque ele indo à batalha, os soldados entendiam que quem ganhou a batalha foi ele, o imperador. Então não tinha esse negócio de depor o imperador, porque o imperador estava aqui, dando sangue junto com a gente, defendendo Roma. E quando esses imperadores voltavam das batalhas, eles então desfilavam com os líderes. Tem um lugar lá que era... eu esqueci o nome agora, mas tem um portal que as pessoas passavam e tinha uma rua, que esse desfile era feito nessa rua. E eles levavam os líderes, que eles matavam o exército, mas levavam o líder preso, para mostrar à população que aquele líder, que aquele
que aquele grupo, o grupo estava morto e o líder estava preso. E preso, inclusive, até gozado por pouco tempo, porque depois eles soltavam, porque o pior tinha sido arrancado deles. Eles tinham perdido a moral. E um homem sem moral, ele não levanta um exército. Um homem sem moral, não existe ninguém para brigar por você, pelo menos naquela época. Então esse foi o período em que Deus escolheu para que Jesus nascesse. Um período de paz, um período em que Roma tinha o controle e a organização de todo o império, e mais, o progresso estava chegando. Para você ter uma ideia, nesta época, já ouviu falar daquela lenda do Robin Hood? Que os bandidos estavam na floresta? Pois é, aquilo era uma prática. Se você saía de uma cidade para outra, você tinha que passar por esse problema. O forasteiro, o bandido, o que não morava na urbis, ele morava onde? Fora da cidade. E ele era um andarilho. E uma pessoa dessa podia te assaltar. Então, sair de uma cidade e ir para outra cidade era geralmente problemático. Porque você tinha que ir com a tua escolta, se garantindo que os ladrões poderiam assaltar no caminho. E em Roma isso acabou. Porque os imperadores, eles construíram estradas. As pessoas não tinham mais que inventar caminhos. Tinha uma estrada agora. Construíram estradas que ligaram centros urbanos, o comércio circulou e o evangelho circulou também por essas estradas. Era possível agora sair de um lugar e ir para o outro sem você ter o medo de ser assaltado. As pessoas agora podiam fazer isso. Porque Roma estava de olho aberto. Porque Roma estava cuidando, porque o imperador estava cuidando. E esse tempo, que Paulo chamou de na plenitude do tempo, depois os historiadores chamaram de paz romana. Interessante Deus escolher justamente o período de tranquilidade para o nascimento do Cristo, apesar de ter sido bastante tumultuado pelos próprios judeus, a vida do Senhor era um período em que o povo tinha paz. O povo tinha paz, tinha segurança e progresso. Você podia ir de um lado para o outro. As viagens missionárias de Paulo só foram possíveis por causa da paz romana. Ou então, não vou dizer que só foram possíveis, mas foram menos problemáticas por causa da paz romana. Porque as pessoas tinham estradas para andar. Porque as pessoas tinham segurança para andar. E aí eu trago uma analogia para os dias de hoje. Ah, sim. Antes de chegar na analogia, entenda que esse período dos imperadores, que vai de 27 a.C. até 470 e pouco depois de Cristo, esse período dos imperadores romanos é o período mais importante, é o período áureo de Roma, é o período mais destacado, porque dali surgiram todas as demais civilizações ocidentais, das ideias que foram vinculadas nesses quase 400 séculos, né? Não, quase 400 anos, foram dali que a nossa sociedade, por exemplo, foi fundada. Nós temos muito aqui de Roma. Nós temos muitas heranças de Roma. Nós somos quase romanos, se você quer saber. Até a disposição da nossa igreja é romana. Essa estrutura aqui, eu falando na frente, você, era a estrutura do império. A sala do imperador era assim. Tinha uma cadeira do imperador e ele ficava no lugar mais alto
e as pessoas chegavam. A única diferença aqui é que lá não tinha cadeira e aqui tem. Essa disposição da igreja. Quando Constantino construiu a primeira igreja era uma réplica da sua sala, da sala do imperador. Tinha uma cadeira, tinha o púlpito e tinha o espaço para as pessoas ficarem em pé e trazerem as suas demandas. Só que na igreja ninguém trazia as suas demandas, as pessoas faziam um culto a Deus. Então, isso é um legado de Roma. Mas as leis, nosso Código Civil, foi cunhado em Roma. Não foi inventado pelos políticos de hoje, não. Ele vem de Roma. Todo o Código Civil do Ocidente vem de Roma. As leis de hoje são réplicas e aperfeiçoamentos das leis, a essência da lei. Vem de Roma. Nós quase que vivemos na mesma estrutura desse povo aqui, da época de Jesus, a nível de lei. Sem contar os nomes que a gente põe nas crianças quando nascem até hoje. Nomes que lembram, né? Nomes latinos, nomes romanos, nomes de imperadores. Por que você acha que uma pessoa chama-se Marco Aurélio? Porque foi o maior imperador de Roma. Está no inconsciente coletivo. Um dos maiores imperadores. Inclusive, Roma terminou com Marco Aurélio. Começou com César Augusto, terminou com Roma Império. O Império terminou com Marco Aurélio. O último dos imperadores do Império Ocidental. Então, queridos irmãos, eu fiz uma analogia com os dias de hoje. E eu falei, meu Deus, nós vivemos um período muito próximo desse período da paz romana. Até porque vivemos num país, Brasil, que é pacífico. Nós nunca entramos em guerra com ninguém, se Deus quiser, nunca iremos entrar. Amém, irmãos? A gente vive algo assim muito próximo do que se vivia em Roma nessa época. As igrejas aqui, elas são respaldadas, olha, gente, pela lei. Isso em Roma era até o contrário. Depois Roma vai entender que o cristão deveria ser perseguido e vai aderir à ideia dos judeus e vai perseguir o cristão. E nós ainda temos um ponto a favor. Nós temos leis que nos beneficiam. Por quanto tempo a gente não sabe. Mas a gente pode falar o que quiser, por enquanto. Se vai ser sempre assim, não sei, mas hoje pode. E esse hoje que eu digo é há muito tempo, porque eu não cheguei no evangelho outro dia. Eu tenho 40 anos de igreja, que sempre pude. Dentro da igreja você dizer o que bem você queria dizer. A gente pode sair de casa, todo vestido a caráter, parecendo até um crente, e vir para a igreja, olha só, com a Bíblia debaixo do braço. Ninguém taca pedra na gente. Pedra literal, né? Podem falar mal, mas literalmente não tacam pedra. A gente convida as pessoas para vir na nossa igreja e as pessoas educadamente se livram de nós. Ou então, quando nós somos um pouco mais sábios ou insistentes, elas conseguem vir, elas conseguem até gostar da gente. Elas conseguem até gostar da gente. Gente, que coisa maravilhosa. Elas conseguem até gostar gostei muito da sua igreja, e é verdade, porque depois ela visita outra vez, e depois fica. E depois batiza. Gente, nós vivemos, acho que a gente está vivendo muito mais do que na paz romana. O momento que foi designado, foi dito pelo apóstolo que foi a plenitude dos tempos. Na época de Jesus, tínhamos que pegar um missionário,
Fala assim, vai lá. Hoje, antes dele chegar lá, o vídeo dele já chegou, a mensagem já chegou, a imagem já chegou. Antes do missionário chegar, já chegou tanta coisa que o caminho já ficou mais fácil. Antes do missionário chegar, já conhecem o missionário naquela região. Porque muito dele já chegou. Por causa de... Hoje é vídeo, mas lembro quando o bispo Roberto veio para o Brasil, na rádio, fazer o programa de rádio, e aqui, de Queimados, o bispo Roberto respondeu muitas cartas de pessoas de Queimados. Quando a igreja de Queimados chegou aqui, o missionário já tinha chegado antes. Quando eu, o missionário, cheguei aqui, a ideia já estava circulando em algumas pessoas. Muito diferente de Roma, porque quando Paulo chegava num lugar, ninguém tinha ouvido falar ainda. E precisava tirar tudo do zero. Gente, você sabe o que é tirar uma ideia do zero? Em toda cidade que tu vai, tu tem que tirar do zero. A gente, quando chega em qualquer lugar do Brasil, alguém já ouviu falar do que nós vamos falar. Vivemos um período melhor do que o período da paz romana ou não? Ninguém nos persegue. Podemos entrar na loja evangélica e comprar uma Bíblia e sair tranquilamente com ela. Eu estou falando da realidade brasileira e talvez da realidade do Ocidente. Não estou falando de outras realidades. Eu estou falando do que nós vivemos aqui. Nós vivemos em um tempo. Há tempo para todas as coisas, né? Comecei falando isso, mostrando. Nós vivemos em um tempo melhor para a proclamação do Evangelho do que o tempo que o próprio Jesus nasceu. E a pergunta é: o quanto estamos aproveitando este tempo? E a pergunta é: o quanto estamos abraçados com a ideia de apontar o reino de Deus para as pessoas? Porque se você ler os 4 evangelhos, né, você vai ver que Jesus veio para falar do reino, falar do porvir. Olha, vem um reino aí. Vem um reino aí, o reino da eternidade, ele vem aí. Jesus veio para dizer que, olha, a vida não termina aqui. Tem um reino depois para a gente viver. Tem um the day after para a gente... Pode fazer o filme, vamos The Death After. Depois da morte, né? Então, você entende? Nós vivemos num tempo melhor do que o tempo da plenitude dos tempos. Porque hoje o Evangelho já foi lastrado por aí, em vários lugares, mas nós temos hoje sim ainda uma missão. Porque nem todos estão antenados. E nem a própria igreja mesmo, irmãos. Há ministérios completamente perdidos, envolvidos com mundanices que, meu Deus, só a graça de Deus. Eu fui almoçar com um pastor amigo meu que transita em vários círculos ministeriais. Cara, as coisas que ele me contou, eu falei, meu Deus, é isso? Tu tem certeza? Não, tu tá... Não, peraí. É isso mesmo? Rapaz, é isso. Fofoca de pastor, sabe como é que é? Não posso contar para ninguém. Eu falei, mas é isso mesmo? Eu falei, é isso. Eu falei, cara, Jesus vai voltar rápido mesmo, então agora. Olha como é que é. Como essa igreja está, e eu estou falando de gente que conhece, que anda pelos bastidores do mundo evangélico. Quanta maquiagem, quanta fachada, quanta.
A gente aqui tem como ética não citar nome de nenhuma instituição e a gente vai continuar com a ética. Mas eu acho que eu não estou falando nenhuma novidade para o bom entendedor, para o bom leitor da palavra. Eu preciso me modernizar. Sabe por quê? Porque eu envelheço. Mas a palavra de Deus não precisa ser modernizada. A palavra de Deus não precisa ser atualizada. Não precisa ser restaurada. Não precisa dizer nada disso. Sabe por quê? Porque ela é perfeita, gente. O máximo que pode acontecer é uma revisão do texto no sentido de uma atualização do português, né, professor? Porque tem palavras que a gente deixa de usar e começamos usando outras palavras, tal. Só nesse sentido que a gente pode admitir que alguma coisa vai ser mexida aqui, mas a essência não pode. E até isso se conversa nos bastidores da igreja. Meu Deus. Meu Deus. O que é que está acontecendo? Mas eu não quero trazer essa crítica para cá. Eu quero trazer a crítica para a nossa pessoa. O quanto estamos aproveitando? O quanto estamos sendo fiéis ao mandamento de Jesus? Porque muito mais de nós será cobrado, muito mais da igreja será cobrada, porque nós estamos vivendo num tempo muito propício para a pregação do Evangelho. Um tempo muito propício para falar do Senhor. Um tempo muito propício para trazer visitantes à casa de Deus. Irmãos, o Natal. A gente usa o Natal para evangelizar. Não há nenhum problema nisso. Qual é o problema disso? Não há nenhum problema nisso. Estamos usando o Natal para evangelizar. Mas todos estão evangelizando? Todos nós? Seria o caso da gente pensar melhor. Seria o caso da gente pensar melhor no tempo em que nós vivemos. Seria o caso da gente refletir um pouco melhor sobre o que a igreja, né? Já estamos hoje na última apresentação. Para o próximo ano eu vou fazer algumas mudanças de algumas coisas que eu percebi que eu vejo que precisa mudar para o ano que vem. Nós vamos continuar nessa mesma toada, mas com as mudanças que eu vou fazer. Mas todos estão envolvidos nisso? Todos compraram a ideia? Todos estão... Todos? Essa é a pergunta. Porque estamos usando o Natal para evangelizar. Eu acho que a grande serventia do Natal para a gente é ter um período melhor para evangelizar. Um período mais fácil. Mais fácil ainda para evangelizar. Se não servir para isso, talvez não sirva para muita coisa. Vai ser mais uma festa no calendário. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração.